Muito boa noite, queridos irmãos e amados ouvintes. É com imensa satisfação que eu vos saúdo com a mais perfeita e santa paz do nosso eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de deixar para todos a parte 1 do livro de Efésios, que é a parte que fala das bênçãos que vem sobre a igreja. Mas antes eu gostaria que você deixasse o seu like e se inscrevesse neste canal. E não deixando de apertar o sino das notificações para você receber todas as vezes que eu postar conteúdos novos. Muito bem, o livro do apóstolo Paulo, titulado por Efésios, logo após breve uma saudação, a carta aos Efésios, ela transforma-se num salmo de louvor, né? Porque aqui se trata do capítulo 1, do versículo 3 até o 14. Só que no versículo 3 ao 14, nos mostra, meus irmãos, que este salmo, na sua forma grega, ele é original. E a bênção mais longa da Bíblia é este livro relacionado neste capítulo, denominado neste salmo, porque é composto de 169 palavras. E essas 169 palavras, meus irmãos, elas se dividem em 12 versículos na Bíblia, que em português ela é composta de 169 palavras em português. Mas, na realidade, ela traz um só pensamento, que é as bênçãos espiritual da igreja em Cristo, que encontramos no versículo 3 do capítulo 1 do livro de Efésios. Esta lista de bênçãos, ela pode ser claramente dividida em 3 partes da bênção do Pai, né, que é do versículo 3 do capítulo 1 até o 6, fala das bênçãos do Filho. Do capítulo 1, versículo 7 ao 12, é a bênção do Espírito Santo. E no capítulo 1, no versículo 13 ao 14 de Efésios, cada uma dessas partes, por vezes, contém 3 temas. E a nossa redenção está envolvida nesse tema. Os nossos privilégios estes que desfruta o crente, também está envolvido neste tema. O propósito pelo qual as bênçãos divinas são concedidas também estão envolvidos nesse tema. Deus, ele é o nosso Pai. A obra do Pai na redenção, ela deu origem ao seu plano eterno. Ele planejou a redenção antes da fundação do mundo. E nós vemos aqui em Efésios capítulo 1 e no versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos
irrepreensíveis e perante Ele. Então, aqui nos mostra que como esse versículo enfatiza Deus, que é um Deus que tinha um plano de redenção, que estava pensando na igreja bem antes de Adão pecar lá no paraíso, desde a eternidade passada, porque o desejo de Deus, ele tem sido ter uma igreja santa, separada e diferente do mundo, que é uma igreja irrepreensível. A palavra grega traduzida aqui significa a condição de um animal que é preparado para ser sacrificado, né? O plano de Deus era simplesmente um perdão, que é perdão de pecados, e a nossa entrada no céu está envolvida nesse plano, que é um plano de redenção. Mas nós vemos que incluía também a nossa adoção de filhos e filhas. Isto é, Deus queria os crentes como seus filhos, que tivessem o direito e o privilégio de pertinentemente, como príncipes, filhos do rei. Esse rei não é um rei da terra, mas é um rei do universo. E como crente, nós somos não somente libertados da escravidão, do pecado, mas queremos e reinaremos com Cristo, né? Porque Paulo deixa isso claro no capítulo 1 de Efésios e no versículo 5, que até os anjos nos servirão, que está escrito em Hebreus capítulo 1 e no versículo 14. Paulo, ele tem cuidado de ressaltar que tudo isto não é para a nossa glória pessoal, mas é que resulte em glória para Deus, ao sermos o exemplo da sua graça e também da sua bondade. Então, como ele nos elegeu como filho por adoção, ele também deu o seu filho, né, que está em Efésios capítulo 1 e no versículo 7 ao 12, a segunda parte do Salmo de Paulo, que se refere à participação do Filho na nossa redenção, que está relacionada aqui no versículo 7 do capítulo 1 de Efésios, que no qual nós temos a redenção pelo sangue, a remissão dos nossos pecados. A pergunta que tem sido feita através dos séculos é: para quem foi pago o resgate do pecado? Alguns têm sugerido que foi pago os demônios, né? Mas isso é bobagem, porque o demônio, ele não se ofende com o pecado. Deus sim ofende pelo pecado, mas os demônios não. A retidão de Deus, ela requeria a sentença de uma morte para pagar pelo pecado. Cristo pagou este preço
para Deus, porque Deus precisava se satisfazer. E quando nós recebemos o sacrifício de Cristo, Deus estava se satisfazendo assim a sua lei, que era a lei divina, e também estava permitindo que os homens se reconciliassem novamente com Ele. Paulo, ele traz várias frisagens no capítulo 5 e 17 de Efésios, em Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 3 e no versículo 13, e Gálatas capítulo 2 e no versículo 20, ele faz relato sobre esse preço. E Gálatas 4, no versículo 4 e 5, revela que esta redenção nos dá o direito de sermos chamados filho de Deus. E este relacionamento de pai e de filho não é somente para o nosso benefício, porque nós somos feitos a sua herança, tesouro na qual Ele mais se deleita. Porque está escrito em Efésios capítulo 1 e no versículo 11, que nele é digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Então Paulo, ele inclui que esta porção de seu salmo afirma claramente, de novo, que o propósito pelo qual recebemos essas bênçãos que é prometido está escrito no 1 de Efésios e no versículo 12, a fim de sermos para louvar o louvor da sua glória, E por fim, no capítulo 13, no versículo 13 do capítulo 1 de Efésios, nós temos o Deus Espírito Santo também fazendo parte da manifestação das bênçãos celestiais. O Espírito Santo também tem a participação na provisão da nossa salvação. Ele entra na vida de todos que crê e tornando-se um selo, que esse selo é um selo de segurança, meus irmãos. Isto é, indicando que o crente, o cristão, é uma possessão de Deus. Deus tomou posse desse cristão, desse servo, para ele. Paulo deixa claro em Gálatas capítulo 4, e no versículo 4 e 5, e também em Romanos capítulo 8, e no versículo 15. A presença do Espírito Santo não é para ser confundida com o entendimento da plenitude do Espírito Santo, de que Paulo fala em Gálatas capítulo 5 e no versículo 17. Porque a presença do Espírito Santo na vida do cristão também é chamado de um penhor, que está em Gálatas capítulo 1 e no versículo, ou seja, Efésios capítulo 1 e no versículo 14. Da nossa fatura de herança, nós temos esse selo do 14. Mas esta ilustração, ela é muito clara, meus irmãos. Quando alguém quer comprar um objeto, mas não irá levar imediatamente esse objeto para casa,
ou para onde quer que seja de origem, ele deixa um penhor, né? Por exemplo, deixa um cordão, alguma coisa de valor, né? Dando a garantia que ele vai voltar para buscar esse tal penhor, né? Com garantia de que ele vai voltar para pegar esse tal objeto que ele comprou. Do mesmo modo, nós temos a certeza de que Cristo vai voltar para nos compartilhar conosco de toda a sua herança espiritual. Pois como garantia disso, o Espírito Santo, ele nos foi dado como penhor. E este salmo de louvor, ele é inspirado e ele termina com uma declaração que é o propósito pelo qual recebemos essas bênçãos. E para louvar a glória do nosso Pai, que é o Pai Celestial. Então nós temos a conclusão aí do 1 de Efésios, do capítulo 1, do 3 até o 6, que é Deus, o Pai, né? Nós falamos de Deus, o Pai, do capítulo 1 de Efésios, do 3 até o 6. Já do 7 até o 12, nós falamos da manifestação do Pai, que é Deus, e também do Filho. Já no capítulo 13 e no 14, nós já falamos de Deus, que é um Deus Espírito Santo. Ou seja, 3 participações e 3 etapas. Na primeira etapa, a redenção ela é demonstrada na pessoa de Jesus Cristo. Na segunda, nós vemos o privilégio, que é o nosso privilégio. Já na terceira, nós vemos o nosso propósito, porque ele nos elegeu nele antes da fundação do mundo, né? Em que temos a redenção e a remissão dos nossos pecados. Porque o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foste selado o Espírito Santo, o Filho da adoção por Cristo Jesus, em que também fomos feito herança, na qual o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus e para louvor da glória da sua graça, com fim de sermos louvor de sua própria glória, para louvar a sua própria glória. Então aqui, meus ouvintes e irmãos, estamos concluindo o capítulo 1. Em breve, nós estaremos inserindo o capítulo 2 de Efésios. Mas até aqui, eu posso entender que você tirou alguma coisa de específico para o seu entendimento. Fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.